Oi, crianças! Hoje nós falaremos sobre separação silábica. Vocês já conhecem? Sim, vocês já conhecem, mas temos que rever, porque no livro irão aparecer alguns exercícios e para não restar dúvida, nós vamos revisar esse assunto. Antes da tia começar a falar sobre separação silábica, eu vou falar sobre o que é sílaba. Vocês lembram o que é sílaba? Então me respondam e eu depois vou responder para ver se vocês acertaram. Sílaba é cada parte de uma palavra. É cada vez que eu pronuncio uma parte da palavra. Toda palavra é separada em sílabas. Então, ela pode ser monossílaba, quando ela tem uma sílaba só. Ela pode ser dissílaba, quando ela tem duas sílabas, duas partes. Eu pronuncio em duas partes. Ela pode ser trissílaba, quando ela tem três partes. Eu falo em 3 vezes. É claro que durante a conversa eu não vou falar separando as sílabas. Isso é mais para escrita, para nós sabermos fazer os exercícios de separação silábica, não é? Acentuação, quando eu vou escrever um texto, eu sei corretamente onde eu tenho que dividir, eu paro aqui e vou na linha de baixo, para isso serve a separação silábica. E a polissílaba, que são 4 ou mais sílabas. Então, vamos a alguns exemplos, só para lembrar. Então, primeiro, é a monossílaba. Eu quero que vocês me deem exemplos depois, tá bom? Olha, uma sílaba só. Pão, mãe e pé. Nessas palavrinhas eu não separo, não tem como separar a sílaba. Se eu estou escrevendo um texto, uma frase, ou eu coloco ela inteira no final da linha, ou eu coloco ela inteira no começo da linha seguinte. Eu não posso separar, tá bom? Então, monossílabas, uma sílaba só. Agora, dissílabas. Exemplos. Depois eu quero exemplos de vocês. Pronunciem comigo. Casa, 2 sílabas. Tombo, 2 também. Pesca. Então eu só posso separar dessa forma. Chegou no final da linha, é assim que eu separo. Eu não posso separar a sílaba ao meio, que vai estar errado. Tá bom? Próxima. Trissílaba. 3 sílabas. Pronunciem comigo então. Transporte. São 3. Pandeiro. Também. Ai, eu não acredito. Bárbaro. Bárbaro. Também 3. Então, ou eu separo trans no final da linha, porte no início da outra, ou eu separo transpor no final da linha e T na próxima linha. Não posso separar a sílaba ao meio. Isso vale para todas, certo? E última, polissílaba. Polissílaba pode ter 4 ou mais sílabas. Então, cozinheira. São 4 sílabas. Falaram comigo? Escadaria. São 5. E existem palavras até maiores. Então, essas são as formas de separar essas palavras e as outras também. Tem aquelas que não se separam, são as monossílabas. E as outras, dependendo do número, ela é classificada corretamente. Então, sem esquecer essa parte, tá bom? Agora nós vamos falar sobre sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela que é a mais forte na palavra. Primeira regra que vocês têm que saber é a seguinte: todas as palavras têm uma sílaba tônica. Ela tem uma sílaba tônica. Ela pode ser acentuada ou não. Essa é a segunda regra. Toda vez que eu pronuncio uma palavra,
uma sílaba ela vai sair com mais força, com mais intensidade, né? E as outras que não são tônicas, nós dizemos que são átonas, que elas não têm tanta força. Então lembrem-se, toda palavra tem uma sílaba tônica, seja ela acentuada ou não. Agora nós vamos aos exemplos. Eu coloquei aqui exemplos de palavras acentuadas e não acentuadas e em posições diferentes das palavras. Chulé. Como eu pronuncio a palavra chulé? Eu falo chulé ou eu falo chulé. Sim. Aqui é fácil de identificar porque tem um acento, certo? Aqui não tem acento. Ator. Como eu pronuncio a palavra ator? Eu falo ator ou eu falo ator. Sim, eu falo ator. Então essa é a sílaba tônica. Vírus. Sempre que tem um acento, não tem como eu errar. Não tem como errar. Eu falo a palavra com a sílaba forte onde tem um acento. Então aqui tá fácil. Vírus. Aqui não tem. Mas como é que eu vou saber qual é a sílaba tônica? Na minha pronúncia. Depois eu vou ensinar para vocês um segredinho que é bem legal e que faz vocês acertarem a sílaba tônica de qualquer palavra. É infalível. Casa. Como eu pronuncio a palavra casa? Olha, eu vou brincar na minha casa. Ou eu digo, eu vou brincar na minha casa. É fácil de saber. Sempre você tem que pronunciar a palavra na hora da dúvida. Pronuncia mentalmente ou se você estiver sozinho, fale em voz alta para você ouvir. Ótimo! Está fácil porque tem um acento, então sempre eu pronuncio com mais intensidade a palavra acentuada. E fábrica. Normalmente, as palavras que são acentuadas na antepenúltima sílaba, que são as proparoxítonas, elas são todas acentuadas. Agora vamos àquela dica preciosa que eu ia dar a respeito da sílaba tônica. Como é que eu sei qual é a sílaba tônica daquela palavra? É fácil, fácil, fácil. Vocês vão imitar um fantasminha. Olha como é fácil. Quando vocês falarem as palavras feito fantasma, vocês vão descobrir qual é a sílaba tônica, gente. Olha que legal. Olha essa dica. Vamos pronunciar a palavra casa. Como que um fantasma falaria a palavra casa? Casa. Exato. A sílaba tônica é K. Como ele pronunciaria a palavra ventania? Como você pronunciaria, hein? Ventania. Olha como dá certo, olha. Ventania. Claro que vocês não vão separar a sílaba assim, né? A tia está fazendo uma brincadeira para vocês se lembrarem disso. E janela? Como que ele pronunciaria a palavra janela? Janela. Isso mesmo, ó. Janela. Mesmo sem acento, nós conseguimos perceber a sílaba tônica. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu achei muito legal essa aula, muito preciosa essa dica. Ela dá sempre certo, na maioria das vezes. É só prestar atenção. Então, eu estou parando por aqui. Até a próxima aula. Beijo!